leituras, mas estamos aqui Aleluia. para servir ao Senhor com muita alegria e gozo. Amém. Os irmãos querem receber a palavra dele? Amém. Porque mais importante de tudo o resto é a sua palavra. Ela é alimento para a nossa alma. Amém. Ela é alimento, ela renova-nos, ela fortalece. Mesmo quando ela nos exorta, nós precisamos estar atentos e prontos e receptivos para ouvir aquilo que o Senhor nos quer dizer. E hoje eu trago uma mensagem para os irmãos. Eu não sei se alguma vez os irmãos meditaram sobre isto, mas vamos fazê-lo hoje. Hã? Pode ser? Amém. Se não gostarem, olhem, só me veem na terça-feira outra vez, está bem? Hã? Marcos capítulo 7. Continuamos na nossa viagem pelo Evangelho de Marcos, conhecendo Jesus, conhecendo cada vez melhor Jesus. A semana passada vimos que Jesus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Não se lembram? É fantástico, Jesus supre. Mas hoje eu quero falar de Jesus numa outra perspectiva. Vamos lá ver se os irmãos vão descobrir aquilo que a gente vai meditar. Capítulo 7, e vamos fazer uma leitura longa. Vamos ler os primeiros 23 versículos. Marcos, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 23. Quem encontrou diz amém. Há muita gente a confiar na Bíblia dos preguiçosos. Esta não é preciso trazer, né? Ela já cá está. E já vi que o projetor de vídeo já está a funcionar. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, versículo 1. E reuniram-se em volta dele, de Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. E depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondeu e disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou pai ou mãe deve ser punido com morte. Porém vós dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendeis. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do homem, do coração dos homens, saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Abre agora a nossa mente, abre agora o nosso coração para recebê-la, para aceitá-la, para compreendê-la, para guardá-la, para vivê-la. Senhor, que possas operar em nós. Ajuda-nos a ter fé e a receber aquilo que tu queres falar ao nosso coração. Amém. Amém. Glória a Jesus. Jesus.
Jesus, o anti-religião. Ai, agora a coisa vai aquecer, não é? Diga lá comigo, Jesus, o anti-religião. Sabem, só havia uma coisa da qual Jesus não gostava. Sabem qual era? Dos religiosos hipócritas. Nem era dos religiosos, era dos religiosos hipócritas. Ele não se ligava muito bem com a falsa religiosidade. E depois de Marcos já nos ter falado tantas coisas, de tantos conflitos que Jesus teve com os religiosos, essa tensão, em vez de diminuir, aumentava. Em vez de desaparecer, crescia. Desenvolvia-se. Parece que essa escalada estava a crescer até ao facto de que eles acabariam por crucificar Jesus. E vejam, este conjunto de versículos que nós lemos, a gente às vezes lê isto 1, 2, 3, 4 vezes e não percebemos nada. Há aqui uma série de coisas que se calhar os irmãos estavam a ouvir a leitura e estavam a dizer o que é que isto quer dizer, coisa estranha, que linguagem estranha. Mas este conjunto de versículos que vamos meditar vão revelar profundas diferenças que existiam entre a visão que Jesus tinha do culto, entre a visão que Jesus tinha da adoração a Deus e a visão que os líderes religiosos, fariseus e aquela gente tinha do culto. Percebemos que este texto gira em volta dos rituais de purificação. Vocês repararam? Lavar as mãos, lavar os pratos, lavar a roupa, lavar não sei o quê. Os rituais de purificação da dieta alimentar dos judeus. Havia coisas fantásticas na dieta dos judeus. Eles, coitados, não eram muito abençoados. Não comiam porco. Quem é que aqui come porco? Amém. Ai, tantos mentirosos. Aleluia. Não comiam camarão, não comiam lagosta. Já viram? Eu gostava de estar num casamento só com judeus e que houvesse camarão e lagosta. Não. Então, estes textos bíblicos vão andar à volta dessas preocupações das leis de purificação, da dieta judaica, das regras ligadas à pureza ritual e por trás dessas questões todas. Claro que haviam questões de importância espiritual, objetivamente, claro. Talvez alguns de nós hoje não percebemos muito deste texto. Nem percebemos a relevância deste texto, porque, na verdade, nós hoje estamos bem longe daqueles tempos, estamos bem longe daqueles locais, mas a verdade é que, estando longe daquele tempo e daquele espaço, os homens ainda hoje, tentam trazer os seus conceitos humanos para a relação com Deus. Tentam trazer as suas fórmulas humanas para a relação com Deus. Se calhar hoje já não temos o ritual de lavar as mãos, lavar isto, lavar aquilo. Já não temos o ritual de não comer porco, não comer camarão. Já não temos esses rituais. Mas se calhar temos outros. Que são humanos e que nós trazemos para a nossa relação com Deus. Seja qualquer tipo de sacrifício, seja qualquer tipo de oferta que nós achemos que temos que fazer para que Deus se agrade de nós, tudo isso são rituais humanos que querem de alguma maneira ajudar-nos na nossa relação com Deus. A religião sempre tenta tomar conta do relacionamento dos homens com Deus. Sempre tenta impor regras, tenta impor lógicas humanas. E Jesus queria que os seus discípulos entendessem e que nós entendêssemos hoje que aquilo que é importante é a revelação divina, não a revelação dos homens. Aquilo que é importante é a revelação de Deus. Aquilo que é importante é a palavra de Deus. Amém? Essa não muda. Essa é importante. Essa é preciso guardá-la. Essa é preciso conhecê-la. E não as interpretações dos homens. E muito menos os acrescentos humanos à sua palavra. De forma alguma. Por isso é que Jesus muitas vezes entrou em oposição com eles, porque eles também estavam em oposição contra aquilo que Deus tinha ensinado. A primeira nota, ouçam bem, a primeira nota é que a religião, escutem bem, a religião quer impor as tradições dos homens. Ouviram? A religião quer impor as tradições dos homens. Eu, há uns meses atrás, fui ao Brasil. E das primeiras coisas que fiz antes de entrar no avião, vocês sabem qual foi? Eles ali adivinham. Foi ver? Tirar a barba. Tirar a barba. Porque senão não me deixavam pregar lá. Porque diziam que era um herege, um pecador, que estava longe de Deus. E vocês estão todos muito espantados a olhar para mim. Mas que loucura! Que loucura! Às vezes a tradição dos homens vem de lá tão de trás, tão antiga, e nós tomamos essa tradição e fazemos dela a palavra de Deus.
Mas isso não é bom, porque a religião quer impor as tradições dos homens. E vejam, o texto começa por relatar ou revelar que a fama de Jesus continuava a crescer. Já viram? Continuava a espalhar-se, 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 de tal maneira que estes fariseus tinham viajado atrás de Jesus e vieram ao encontro de Jesus. Diz que as notícias já tinham chegado à capital. Diz este texto que esta gente veio lá de Jerusalém. Hein? Aquele rabino lá de Nazaré, a fama estava a espalhar-se de tal maneira que vieram lá os mestres da capital. Já não chegava o conhecimento dos mestres lá daquelas cidades pequenas. Era importante virem os rabinos, os ensinadores, lá da sinagoga principal, lá do Instituto Bíblico de Jerusalém. Vieram para quê? Para observar Jesus. Para observar ao vivo aquilo que Jesus estava a fazer. Provavelmente enviados pelos sinédrios, gente importante. E as preocupações destes homens que estudavam a Bíblia, supostamente, não recaíram sobre algum assunto de natureza teológica, não recaíram sobre algum assunto de natureza moral, menos apropriada que Jesus tivesse a aceitar, tivesse a aprovar ou ensinar. Não! Eles não estavam preocupados com isso. Estavam preocupados com os seus rituais religiosos. E sabe, irmão, a maior parte das vezes que a igreja passou por crises, por lutas, por batalhas, não foi por questões profundas teológicas, se Jesus é Deus ou não é Deus. Todos nós acreditamos que Ele é o Filho de Deus. Amém? Amém. Começamos por aí. Não foi se Jesus fazia milagres ou não. Todos nós sabemos que Ele faz milagres. Não foi por questões de moralidade. A maior parte das divisões e das lutas que houve na igreja não foi por saber se adultério é pecado ou não. Todos nós sabemos que é pecado. Não foi por saber se a homossexualidade é pecado ou não. Nós sabemos que é. Não foi por saber se os bêbados entram no reino dos céus. Porque às curvas é difícil a gente chegar lá. Certo? Vocês estão cá? Amém. Mas foi sempre por rituais humanos. Muitas vezes por pensamentos dos homens. E foi isso que estes fariseus trouxeram a Jesus. Os discípulos. Qual era o pecado que os discípulos estavam a cometer? Deixem-me sorrir aí para o Rubens, senão a fotografia vai ficar feia. Qual era o problema que trouxe esta batalha? É que os discípulos estavam a fazer uma coisa que todos nós fazemos. Estavam o quê? A comer. Hã? Amém. Que não. Bem, se fizer um jejumzinho, não nos faz mal. Estavam a comer. Mas qual era o problema? Estavam a comer sem terem o cuidado de lavar as mãos. Hã? Não sei se algum dos meninos mais novos já comeu hoje sem lavar as mãos. Ou dos mais velhos. Para os fariseus isso era um pecado gravíssimo. Era um pecado gravíssimo. Era um pecado quase capital. Merecia a pena de morte. Eles estavam preocupados com isso. A preocupação deles, no entanto, não era uma preocupação de higiene pessoal, mas era uma questão cerimonial religiosa. Tinha a ver com a prática da religião. As Escrituras falam muito no Antigo Testamento destes rituais ligados à purificação, ligados à impureza dos homens para se apresentar diante de Deus, a necessidade de se purificarem constantemente, de se lavarem constantemente para poderem ser recebidos por Deus. E é verdade que havia um princípio importante por trás disto. É que nós de nenhuma maneira nos podemos apresentar de qualquer forma diante de Deus. Amém. Não podemos. Amém. Nem a confiar em nós mesmos. Os judeus não perceberam nisso. Os judeus pensavam que se cumprissem estes rituais, Deus se agradaria deles e eles seriam dignos de se apresentarem diante do Senhor. E nestes muitos rituais existiam questões ligadas com o não comer alguns animais, com o toque das pessoas. Repararam? Diz que o fariseu, quando ia ao mercado, se alguém lhe tocasse, quando chegasse a casa tinha que tomar banho. Só não podia comer. Não sei se aqui alguém já foi ao mercado aqui de Roubaix e às compras. Conseguem passar por lá sem tocar a ninguém. Era uma loucura. Não podiam cumprimentar determinadas pessoas, senão iam ficar impuros. O que é que acontecia? Tinham que ir tomar banho. A conta da água e da luz naquele tempo e do gás devia ficar cara. Eram estas coisas. Não podiam tocar em animais mortos, não podiam tocar em pessoas que tivessem doenças, etc. Tudo isso implicava que se tivessem que voltar a lavar, a purificar, a restaurar. No entanto, os mestres judaicos do passado ampliaram as regras de purificação. Mais. Sabe, a religião tem sempre a tendência de tornar as coisas mais difíceis. Já repararam?
O Evangelho é uma mensagem simples de Deus. Simples. O Evangelho é uma mensagem simples de Deus. Devemos crer nele, na graça dele, na misericórdia dele, para sermos salvos. Amém. Mas a religião tem sempre a tendência de complicar aquilo que é fácil. Olha, queres ser salvo? Não basta simplesmente o Evangelho. Tens que fazer uma caminhada a pé de 200 km para ir a um santuário qualquer, porque senão não tens a bênção de Deus. Vocês estão cá? Amém. Era o que os fariseus estavam a fazer. A tradição dos antigos tinha ampliado essas práticas, tinha levado estas regras religiosas cada vez mais longe e tinham tornado a vida das pessoas comuns um inferno. Um inferno. Porque para estes fariseus que viviam da religião, bem, eles só se dedicavam a isso. Não precisavam de ir cultivar o campo, não precisavam de ir trabalhar a cuidar dos animais. Não, eles só se dedicavam à religiosidade, só se dedicavam a estudar a Bíblia. Para eles até não seria muito complicado. Agora imaginem para alguém que trabalhava no campo, que tinha que tomar banho para aí 20 vezes ao dia. Acham que isso era fácil? E acham? Era uma chatice. Era uma dor de cabeça. Era um problema. Pelo menos toda a gente cheirava bem e estava toda a gente lavadinha. Não havia problema nenhum. Não é de admirar. Não é de admirar que os discípulos e a maior parte das pessoas do povo não dessem grande atenção a esses rituais. Por isso é que os discípulos têm fome. O que é que eles fizeram? Toca de comer. Lavar as mãos a gente faz depois se houver tempo. Agora o que é importante é matar a fome. Agora o que é importante é comer. Os fariseus tinham feito destes rituais sinónimos de santificação. Quem praticava estas coisas, quem guardava estas leis, era santo. A santificação era o próprio ritual. A santificação era a justiça pessoal deles, que estava ali naqueles rituais. Para eles, o espírito e o coração eram purificados por estes rituais externos. Lavar o corpo, lavar as mãos, lavar. Isto é que os santificava. Irmãos, e Jesus quer ensinar-nos, e acho que nós já sabemos, irmãos, que para o céu não vai quem está lavadinho por fora. Amém. O irmão pode ir para o céu a cheirar mal, sabia? Mas não pode ir para o céu com um coração impuro. A gente pode ir para o céu todos sujos de graxa e sei lá, e de massa lá do trabalho, e de seja lá do que for, de farinha da cozinha. Podemos ir para o céu assim, não há problema nenhum. Mas com um coração impuro, ninguém pode entrar no reino dos céus. Jesus queria levá-los a perceberem que mais importante do que aquilo que acontecia por fora era aquilo que acontecia por dentro. Marcos, no versículo 4, ele descreve isto tudo, descreve estes rituais todos, da idas ao mercado, daquelas leis todas que eles tinham cumprido, os utensílios. O que Marcos quer deixar claro é que os fariseus acreditavam tolamente, loucamente, que o espírito e o coração eram purificados por estas práticas, eram purificados por estas leis. Olha, eu quando era pequenino não podia jogar futebol porque senão ia para o inferno. Não sei se mais alguém passou por isso. Senão não era crente. E queriam-nos convencer, se a gente fizesse essas coisas ou deixasse de fazer essas coisas, ia para o céu. Eu quero vos dizer, não é por jogar ou deixar de jogar futebol que eu vou para o céu. Se eu jogar, posso ir também. Se não jogar, posso não ir. Vocês estão a ganhar? Eu conheço muita gente que não joga futebol e não vai para o céu. Conhecem ou não? Amém. Eu conheço alguns que se calhar jogam e que terão um grande galardão no reino do céu. Serão rituais. E a gente acreditava que se não fizesse isto, aquilo e aquilo outro, ia para o céu. Mas nós vamos para o céu é pela fé em Jesus Cristo. Resultado da bondade, da graça, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Nós como igreja, temos constantemente vigiar, para não permitirmos que preceitos e doutrinas dos homens tomem lugar das Escrituras, tomem o lugar da Palavra de Deus. Temos de confessar que isso muitas vezes acontece. Sabiam? Muitas vezes acontece. Por vezes passamos mais tempo a ensinar as pessoas em relação aos preceitos humanos do que a ensinar-lhes os princípios da Palavra de Deus. E nós precisamos é ensinar a Bíblia. Nós precisamos é viver a Bíblia. Nós precisamos é da Palavra de Deus. Porque é essa que nos transforma. É essa que nos transforma. Temos que ter cuidado com os nossos nãos, com as nossas proibições, com os nossos mandamentos, com os nossos rituais. Porque se eles não forem divinos, não servem para nada. Não servem para nada. Não servem para nada. Durante anos, igrejas locais têm disciplinado, excluído pessoas
por não cumprirem os seus rituais humanos. E dessa forma trazem prejuízo para a obra de Deus, trazem prejuízo para a vida das pessoas, trazem prejuízo para os seus relacionamentos. Há uma igreja, se uma irmã for andar de cavalo, recebe 2 meses de disciplina. Se for segunda vez, recebe 6 meses. E à terceira está excluída. Eu não sei onde é que eles veem que andar de cavalo é pecado. Alguém já viu? Bem, ainda se vocês tiverem um Ferrari e não me deixarem dar uma voltinha, isso é um pecado grave. Agora andar de cavalo. Então nós devemos perceber que a religião, em primeiro lugar, quer impor as tradições dos homens. Irmãos, mas nós não viemos à casa de Deus para buscar as tradições dos homens. Viemos à casa de Deus para conhecer a Deus e para conhecer a sua palavra. Em segundo lugar, a religião valoriza mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus. Uau, que loucura! Não parece uma loucura? Vocês estão dizendo que isso não é possível. Isto não é possível, isto não pode acontecer. Mas sim, a religião valoriza mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus. Ainda há pouco tempo ouvi um religioso famoso aí a falar, disse que o grande pecado dos protestantes é valorizarem mais a Bíblia do que as tradições da igreja. Vocês estão cá? Mas cuidado, irmãos, que nós às vezes podemos fazer a mesma coisa. Nós às vezes podemos fazer a mesma coisa. Eu já estive em alguns sítios, se calhar alguns ficavam chocados com a maneira como essa gente cultua a Deus. Olha, uma vez, acho que já vos contei, já estive num sítio a cultuar a Deus que tive que entrar na casa de oração descalço. Vocês estão cá? Descalço, descalço, às escuras, meu Mário numa tabanca lá para o meio, não sei de onde, já nem me lembro, aquilo era mesmo lá para o meio, não sei de onde. E aquele pastor tinha ido para ali, não havia um único crente, eram todos muçulmanos, foi pedir autorização ao chefe da tabanca se podia começar a estar ali, a ensinar as crianças a ler, a pregar o Evangelho. Ele tinha dito que sim, e o homem já estava ali há uma temporada e nunca ninguém vinha ao culto. Nunca! Eu disse, mas porquê é que esta gente não? Eles até dizem que gostam de me ouvir e não vêm ao culto. E ele foi tentar saber. E eles disseram, olha, não vamos ao culto primeiro porque vocês dançam muito no culto. E nas nossas tradições, ir ao culto e haver muita música, muito barulho, isso para a gente é uma grande confusão. Não. A gente aprendeu dos nossos pais que isso não pode ser. Eles dizem, não há problema nenhum. A partir deste culto, só temos um tamborzinho e não há cá mais dança. Mas o nosso problema maior não é esse. Não. Então qual é o vosso problema maior? É que nós não podemos entrar num lugar santo calçados. Isso é uma desonra. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa ofensiva para nós. Aquilo que os nossos pais nos ensinaram. E ele disse assim, não há problema nenhum. A partir deste domingo, toda a gente entra no culto descalços. Descalços. Para nós é um choque. Toda a gente está calçada hoje. Amém. Nem pensa em descalçar-se. Fica aqui um cheiro terrível. Pode ser. Não pode ser. Mas aquele pastor percebeu bem que mais importante do que a cultura dele e as tradições dele era ensinar a palavra de Deus. Amém. A verdade é que já passando uns tempos, ele já batizou uma dezena ou uma dúzia de antigos muçulmanos que agora servem a Jesus. E se for preciso que eles se convertam, para isso é preciso ir descalço, a gente vai descalço. Qual é o problema? Porque isso são tradições, princípios humanos e não de Deus. A religião muitas vezes valoriza mais a tradição dos homens do que a palavra de Deus. E vejam como é que Jesus respondeu a esta gente. Como é que Jesus respondeu a este grupo de religiosos? Usando a sabedoria dele. Não, disse, bem disse o profeta Isaías. Bem diz a palavra de Deus. Bem diz as Escrituras. Bem diz a palavra de Deus. Vocês são os hipócritas. São os hipócritas. Já Isaías falava que vocês de aparência exterior querem me servir. Com lábios vocês falam muito bem. Honram a Deus. Mas o vosso coração está muito longe do Abba. Está muito longe do meu paizinho. Está muito longe do nosso Pai Celestial. Irmãos, quando nós vimos ao culto, mais importante que aquilo que nós dizemos com as nossas palavras é que elas estejam de acordo com aquilo que está no nosso coração. Amém.
Porque senão é um ritual externo, sem valor nenhum, sem autoridade nenhuma, sem resultados nenhuns. Não é só a vida deles, que era um retrato de hipocrisia, mas também o ensino deles era inútil, era estéril. Jesus afirma que eram ensinamentos humanos, mandamentos dos homens e não de Deus. Irmãos, eu quero é os mandamentos de Deus, eu quero é a palavra de Deus, eu quero é aquilo que Deus ensina para a minha vida. Os ensinos deles muitas vezes eram uma ofensa, um ataque à própria lei de Deus, aos próprios ensinos das Escrituras, que aprisionavam em vez de libertar. Sabe, irmão, Jesus disse que Ele veio para nos libertar, não foi para nos tornar escravos. Aleluia. Muito sérios, todos a olhar para mim, que a rapaziada nova está assim muito cansadinha. Irmãos, Jesus veio para nos tornar livres, não foi para nos tornar escravos. E eu conheço aí alguns crentes que são mais escravos agora do que quando não eram crentes. Não pode ser! Jesus veio para nos libertar. Jesus veio para nos tornar livres. Libertar para quê? Para vivermos a pecar? Não! Libertar para nós termos a autoridade vinda do Espírito de Deus para não pecarmos mais. Para vivermos para agradar a Deus. E sabem, Jesus é muito direto com estes sábios judaicos. Ele diz-lhes que eles estão a invalidar, a negar, a destruir os mandamentos de Deus para guardarem as suas próprias tradições. Uma coisa muito semelhante viveu a Igreja Nascente, com o apóstolo Paulo, e com Barnabé, e com Pedro. Lembra-se, já falamos aqui um bocadinho disso, já não sei quando, que aquela gente queria impor, por exemplo, os rituais judaicos aos novos crentes, queria impor a circuncidão, queria impor que eles não comessem isto, não comessem aquilo, não comessem aquilo outro, e Paulo diz, nem pensar. Vocês invalidam a mensagem de Deus, invalidam a morte de Jesus, invalidam o Evangelho. Vocês que não conseguiram cumprir, querem impor aos outros. De forma alguma. De forma alguma. Nós precisamos é dos mandamentos de Deus. É dos mandamentos de Deus. As suas ideias, as práticas humanas deles, tornaram-se o culto deles. Tornaram-se o centro da vida deles. Tornaram-se o caminho deles para chegar a Deus. Tornaram-se a forma de eles chegarem a Deus. O Senhor, a sua palavra, ficavam para o segundo plano. Repetidas vezes a palavra era relegada para um plano menos importante. E isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer. Aquilo que é fundamental é a palavra de Deus. Aquilo que é fundamental é aquilo que Jesus ensina. O pior das práticas religiosas é que transferem para os mandamentos e ideias humanas a autoridade que só a Bíblia é que tem. Só a Bíblia é que tem. Só a Bíblia é que tem. A Bíblia é que é a nossa regra de autoridade, de conduta, de vivência. De vivência. Irmãos, às vezes as regras humanas afastam-nos de Deus. Todos muito sérios a olhar para mim. Hein? Às vezes as regras humanas afastam as pessoas de Deus e impedem-nas de entrar no reino dos céus. Jesus disse destes fariseus, destes religiosos, olha, vocês não entram nem deixam os outros entrar. Vocês não entram nem deixam os outros entrar. Pessoas que abandonaram o caminho de Deus, abandonaram Jesus por causa dos ensinos humanos. E vejam, Jesus diz, olha, eu não estou só a falar, eu vou mostrar-vos que eu não estou só a falar. Querem um exemplo? Querem um exemplo? Olha, o 5º mandamento que Deus deu a Moisés diz, honra a teu pai e a tua mãe. Este é um mandamento fundamental. Até se queres ter uma vida abençoada e longa na terra, honra a teu pai e a tua mãe. E se não fizeres isso, ouçam, rapaziada mais nova, vocês deviam ir todos para o Antigo Testamento, a começar porque se vocês desobedecessem aos vossos pais num só mandamento, sabem qual era o castigo? Alguém sabe? Eram mortos à pedrada. Alguns se calhar não passavam no dia 2. Diz, se tu não honrares o teu pai e a tua mãe, o castigo é o quê? É a morte. E o que é que faziam estes amigos fariseus? Eu disse, olha, sim senhora, isso é o que a Bíblia diz. Mas, se um filho vier até ao templo e disser assim, eu quero ofertar toda a minha fortuna, tudo o que eu tenho ao Senhor. Aleluia, é espiritual ele, não é? É espiritual. É tudo para o Senhor. Tudo para o Senhor. E vocês dizem assim, ok, é para o Senhor, glória a Deus. E se os pais dele tiverem a passar fome, tiverem a viver na rua, tiverem com dificuldades, não há problema, porque ele entregou tudo ao Senhor. Eles podem morrer de fome, podem viver na rua, ele entregou tudo ao Senhor. Mas sabem quando é que aquilo se tornava do Senhor? Vocês estão cá? Sabem quando é que aquilo que ele entregou se tornava do Senhor?
depois dele morrer. Vocês estão cá? Por isso é que ele diz é corban, é oferta ao Senhor, é oferta ao Senhor, é para o Senhor. Por isso não se pode dar aos pais, não se pode dar, não. E Jesus diz, vocês são uns hipócritas, porque negam a lei de Deus, trazendo para ela as leis dos homens, os pensamentos dos homens, a autoridade dos homens, por meio de tradições como estas, e haviam muitas, como estas, e haviam muitas. Os fariseus invalidavam os mandamentos divinos, substituindo-os por regras humanas. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Agora os irmãos perderam uma boa oportunidade de dizer amém. Mas pronto, fica para a próxima. Não há problema. Se as tradições humanas contradisserem as Escrituras, elas devem ser imediatamente abandonadas, imediatamente negadas, mesmo que nós gostemos muito delas. Devem ser negadas, devem ser invalidadas. Todos nós temos as nossas tradições, sabiam? Todos nós temos as nossas tradições. Algumas delas são boas, algumas delas são úteis. Por exemplo, quem é que aqui ora antes das refeições? Quem? Sim ou não? Bem. Alguns não. É uma tradição. É ou não é? Isso é uma prática. E é boa ou não é boa? É boa. É boa. É útil. Será que ela nos salva? Não. Quantos de vocês é que de vez em quando, sem orar, comem um chocolatinho, ou comem uma maçã, ou comem uma banana? Não, sou eu o pecador. O princípio é bom. Estamos a agradecer e a reconhecer que foi Deus quem abençoou a nossa mesa. Foi Deus quem trouxe aqueles alimentos. Agora, se eu começar a pensar, se eu não orar e não agradecer pelos alimentos, eu vou para o inferno, essa tradição deixou de ser boa. Passou a ser prejudicial. Passou a ser uma lei humana e não um pensamento divino. Certo? Amém. Estão muito calados hoje. Não há problema. Se calhar estão a ouvir. Terceiro lugar. As tradições dos homens falam do que é exterior. E isso não nos contamina. Já repararam que a maior parte das tradições dos homens estão preocupadas com aquilo que é exterior? Sim ou não? Eu sei que vocês estão a pensar em muita coisa, mas eu não vou falar nada disso. Eu só estou a falar das tradições religiosas. Já repararam que a maior parte delas só fala daquilo que é exterior? Mas a verdade é que aquilo que é exterior, diz Jesus, não nos contamina. Bem, eu não estou a falar de sermos indecentes, ou de falta de modéstia, ou de falta de pudor. Não estou a falar nada disso. Porque algumas coisas exteriores podem ser profundamente pecaminosas. Claro. Mas a maior parte das tradições dos homens estão focadas no exterior. Se tem barba ou não tem barba. Acham que eu vou para o céu com barba ou sem barba? Acham que isso interessa? Não, nada. Absolutamente nada. Não é importante. Se os irmãos, forem lá para o interior da Austrália, a maior parte dos pregadores lá vão para o culto de calçõezinhos e t-shirt. Vocês ficam ofendidos. Que é isso? Que vergonha. Um pastor sem fato e... Não, vocês agora já tiveram caldo cristiano, não é? Estragou isso todo. Um pastor sem fato e gravata, como é que é possível? Não tem unção, não tem a bênção de Deus. Mas lá faz 50 graus à sombra. E a tradição deles é normal para eles servir a Deus assim. Isso é exterior. Não tem nada a ver com aquilo que está no nosso interior. Sabem? Deixando os seus adversários lá no meio dos seus pensamentos, Jesus vai dirigir-se a quem verdadeiramente era importante para ele. Quem verdadeiramente era importante para ele eram as multidões, eram as pessoas, eram as ovelhas que não tinham pastor. Irmão, Jesus está muito mais preocupado com as ovelhas que não têm pastor do que com aqueles que pensam que estão sãos. Estão cá? Muito mais preocupado com as ovelhas que não têm pastor. E ele olha para elas e desafia-as a ouvir. Ele diz, olha, ouçam bem, que até ouvidos ouçam. Ouçam bem aquilo que eu vou dizer. Tomem atenção àquilo que eu vou falar. Tomem atenção àquilo que eu vou dizer. Ouvi-me vós todos, diz o versículo 14, e compreendem. Escutem bem, que aquilo que eu vou ensinar é importante. Merece a vossa atenção. O que é que Jesus vai ensinar? Ele vai dizer que a fonte da contaminação, ao contrário do que pensavam e ensinavam os fariseus, e que continua a ser o ensino de muitos religiosos hoje, não estava e não está no exterior do homem. Aquilo que contamina, a fonte da contaminação, não é o que está no exterior, fora do homem, mas sim aquilo que está no nosso
problema, irmão, não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro. Vocês estão cá? Amém. O problema não é o que vem de fora, é o que sai de dentro. Porque muitas das coisas que nós fazemos fora é resultado daquilo que está cá dentro. Certo? Jesus está a dizer-nos que comer determinados alimentos, comer com as mãos lavadas ou não, na realidade não tem qualquer valor espiritual. Zero. Zero. Vocês acham que a gente deve lavar as mãos antes de comer? Sim ou não? Sim. E acham que isso é importante para ir para o céu ou não? Não. Zero. Mas é melhor lavá-las, porque senão vais mais depressa para o céu. Melhor lavá-las, senão vais mais depressa para o céu. Claro, claro, claro. Mas o valor espiritual disso é zero. Não tem importância nenhuma. Não tem valor nenhum. Mas o que sai de dentro do nosso coração, aí cuidado. Isso sim é importante. Pois com o que sai de nós, louvamos a Deus ou amaldiçoamos o nosso irmão. E é isso que nos contamina. O que me contamina não é se eu lavo as mãos ou não, é se eu murmuro do meu irmão. O que me contamina não é se eu como porco ou não. O que me contamina é eu ser mentiroso. O que me contamina não é se eu como marisco ou não. Se alguém tiver lá de sobra, dê-me que eu levo. Isto não contamina. O que contamina é eu ser avarento, é eu ser forreta, é eu ser adúltero, é eu ser mentiroso, é eu ser ladrão, é eu ser bandido. Isso não vem de fora, isso vem de dentro. Isso vem de dentro. O que Jesus está a dizer é que aquilo que é meramente externo não pode contaminar a natureza espiritual do homem, nem purificá-la. Aquilo que é de fora nem me torna mais pecador, nem me purifica. Não! Irmãos, comer uma boa sandes de leitão não me torna nem mais espiritual, nem menos. Pode-me tornar mais gordo, se eu pegar. Pode-me tornar mais abençoado. Pode-me tornar mais feliz. Agora, mais espiritual ou menos? Não. Beber uma água que venha lá de Israel, como alguns andam para aí a vender uns frasquinhos de Israel. Irmãos, isso não faz de mim mais santo nem menos santo. Nada. Pode fazer de mim mais pobre, porque normalmente isso custa muito dinheiro. Ter um frasquinho de azeite que vem lá de Israel, das oliveiras maravilhosas, aleluia, glória a Deus, vem de lá, é fantástico. Ungir com isso não faz com que a gente seja curados mais depressa, não. Isso é exterior. Isso é exterior. O importante é o que está no coração. Amém. O que o Senhor dirá àqueles do nosso tempo que querem mostrar boa aparência na carne, falava Paulo. O que é que ele dirá? E que identificam a santidade cristã simplesmente com a aparência externa. O que é que Jesus dirá? Dirá, olha, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Vocês estão cá? Amém. Agora, há uns dias, apareceu nas notícias, uma jovem numa escola que estava a comer uma refeição feita na escola. O prato por fora era lindo, muito bonito. Mas diz que lá no meio da salada havia uma série de uns bichinhos, umas lagartas, a caminhar lá dentro. Aleluia, glória a Deus. Bem, eles lavaram bem o prato por fora. Esqueceram-se de lavar a salada. Mas o que é que Jesus está a dizer? Pode estar por fora todo limpinho, aleluia. Mas se o interior estiver... Vocês sabem? É uma chatice. Nos nossos dias, tentamos lidar com a nossa impureza da mesma maneira. Tentamos, sejamos honestos. Tentamos através de medidas externas. A religião continua a dizer, se nos mantivermos afastados de filmes obscenos, e nós devemos ficar. Sim ou não? Claro que devemos. De atividades profanas, de más pessoas, se orarmos e lermos a Bíblia e nos esforçarmos bastante para ser boas pessoas, Deus vai abençoar-nos. Não, irmãos, não vai. A bênção dele não está dependente daquilo que eu sou e daquilo que eu faço, está dependente dele. Amém. Se eu jejuar durante 40 dias e 40 noites, ele vai me dar um Ferrari, não vai dar nada. Não vai dar nada. Porque a oração, o jejum, o quebrantamento, as nossas ofertas, os nossos dízimos, não servem para convencer a Deus que eu sou uma pessoa justa. De forma alguma. Servem, quanto muito, para mostrar que eu o amo e quero estar com Ele, e quero ter comunhão com Ele, e que quero ser obediente e quero caminhar ao lado dEle. Irmãos, a oração não serve para mostrar que nós somos espirituais. Deve servir é para nós estarmos na presença do nosso amado. Glória a Deus. O problema é que Jesus está a dizer que esta forma de pensar é errada.
Nós por nós mesmos nunca, escutem bem, nós por nós mesmos nunca conseguiremos ser boas pessoas. Nós por nós mesmos nunca seremos justos diante de Deus. Não há nada que possamos fazer exteriormente que resolva o nosso maior problema, que é o pecado que está no nosso coração. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. A religião não consegue de forma alguma livrar-nos do egoísmo. A religião não nos consegue livrar da tendência que temos a justificar-nos a nós mesmos, de ser voltados para nós mesmos, de sermos egoístas. Não! A religião não consegue fazer isso, porque isso vem de dentro, não vem de fora. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A verdade é que nem mesmo os discípulos compreendiam isto. Viram? Nem os 12 que andavam com ele compreendiam isto. As práticas religiosas faziam de tal maneira parte das vidas deles, parte do dia-a-dia deles, que nem mesmo Jesus conseguia abrir-lhes os olhos de forma imediata, de forma clara. Não conseguia. Jesus questionou de forma direta a incapacidade dos discípulos compreenderem. Ele diz, olha, também vocês não compreendem, também vocês ainda não aprenderam, nem vocês que já estão comigo há tanto tempo perceberam. Nem vocês. Nem vocês. A verdade é que os discípulos levaram muito tempo a perceberem que o que contamina um homem não são os fatores externos. São. Não é a comida, não é a bebida, não é o toque de alguém impuro, de alguém pecaminoso, não é o que se veste. Não, isso não contamina. Não é isso que contamina. Não é isso. Nós, há uns anos atrás, eu já fiz tanta coisa na minha vida. Uma das coisas que eu já fiz foi ser responsável de um centro de apoio a toxicodependentes durante 5 anos. E quando nós nos lembramos de fazer isso, houve muitos crentes na igreja que ficaram muito preocupados. Porque pensavam que aquelas doenças e aquelas coisas, a maior parte delas passavam pelo toque. Né? Que aqui ficavam contaminados. Se eles chegassem perto, estavam contaminados. E às vezes ficavam chocados porque viam que a gente abraçava aqueles mal cheirosos e todos sujos. Pois você tenha juízo, não faça uma coisa dessa. O que contamina não é isso. O que contamina não é isso. Não é o toque de alguém impuro. Mas sim aquilo que está no íntimo de cada um de nós. O orgulho, a vaidade, a mentira, o ódio, a falta de perdão. Isso sim contamina. Isso destrói-nos. Isso destrói-nos. Já conheci muitos, e vocês também. E se eu não tiver cuidado, pode acontecer comigo também. Que até eram pregadores, até por fora aquilo era uma perfeição. A família deles por fora era uma perfeição. Eles eram uma perfeição. Todos eram uma perfeição. Nós éramos perfeitamente justos. Olhamos para aquelas pessoas e dizemos, são os maiores. Por fora tudo lindo. Mas o problema é que o coração está contaminado. Vocês estão cá? Não basta ser lindo por fora, irmão. É preciso que o nosso coração esteja transformado. Rapaziada, não basta ser lindo por fora. Não basta vir ao culto e levantar as mãos. Isto não serve para nada se o vosso coração não estiver nas mãos dele. Para nada! Meus irmãos, não basta. Sou crente há 50 anos, tenho o meu cartãozinho de membro, aleluia, glória a Deus. Isto não serve para nada. Se o nosso coração não estiver em paz com Deus, isso é religião. Isso é religião. Mas eu ia dizer vou à missa, mas enfim, vocês dizem vou ao culto. Eu vou ao culto à terça, à sexta e ao domingo. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Se o teu coração não estiver diferente, isso não vale nada. Não vale nada. Eu vou chegar lá ao Senhor e vou dizer, mas Senhor, eu profetizei. Eu curei, eu fiz milagres, eu fui ao culto, eu dei o meu dízimo, mas ainda além do dízimo dava uma promessa de fé para a missão. E Jesus vai dizer, não te conheço. Não te conheço. Porque nós precisamos que o nosso coração seja purificado, seja transformado, seja mudado. Sabem? Vários anos depois, ouçam bem, vou começar a concluir. Bem, não é bem verdade, porque ainda tenho mais 2 pontos. Mas enfim, vários anos depois, um camarada chamado Pedro, conhecem? Já ouviram falar dele? Ouvi dizer que era um dos discípulos de Jesus. E parece que era um discípulo aplicado, sim ou não? Vários anos depois, Pedro ainda argumentava com Jesus, que nunca tinha comido nada impuro e que não estava disposto a obedecer à ordem de Deus de matar e comer. Sim ou não? Sim. Pedro, mata e come. Jesus nem pensava. Que é isso? Eu sou santo.
Eu não sou como esses pecadores pai andam, como esses gentios miseráveis que vão para o inferno. Eu não! Porco, nem pensar que é isso. É isso. Leitãozinho, isso é pecaminoso. Não mato nem como, nem pensar assim. Eu nunca comi coisa imunda e pecaminosa de forma alguma. Marcos quer deixar claro para Jesus: nenhum alimento contamina o homem. Nenhum. Lavar as mãos também não o purifica. Nenhum. O que contamina o homem é o pecado. Digam comigo. O que contamina o homem é o pecado. E a única coisa que pode deixar puro o homem é o quê? É o sangue de Jesus. Muito bem. Aquilo que contamina o homem é o pecado. E a única coisa que nos pode purificar e lavar e limpar é o quê? É o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Irmãos, não podemos negociar nisto. Não podemos. A verdadeira natureza da contaminação não é ritual, mas moral. Não vem do exterior, mas de dentro, do interior. O coração é muito mais importante que o estômago. É ou não é? Muito mais. É muito mais importante purificar o interior. E quando Jesus está a falar do interior, está a falar da nossa mente, está a falar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que limpar o exterior. Do que limpar o exterior. O que Jesus está a ensinar é que, apesar de todos os esforços humanos dos fariseus, e eram muitos, para serem puros, para serem bons, para serem cheios de moral, para serem purificados, Deus que vê o coração, vê que ele está repleto de pecado, de imundície, de escuridão, etc, etc, etc. A religião, irmãos, desvaloriza os problemas do interior do homem, que são o que verdadeiramente nos contamina. A religião, irmãos, lida tanto com o exterior que se esquece de lidar com aquilo que é mais importante, que é aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está dentro de nós. Jesus, objetivamente, quer que nós olhemos para o nosso homem interior. O irmão já olhou para o seu homem interior hoje? É que não é fácil. É muito mais fácil olhar para o exterior dos outros. É ou não é? Isso é. Isso é muito mais fácil olhar para o outro. Então não é? Agora olhar para o nosso interior, aí que a coisa é difícil. Mas a verdade é que Jesus diz que é no nosso interior que nascem as maiores atrocidades do mundo. Os maiores males do mundo nasceram de dentro. Nasceram de dentro. O que destrói a humanidade não é a comida, não é a bebida. Já disse isto, não é as modas. Não é isso. Mas os pensamentos que nascem na mente e no coração do homem. É aí que está a grande luta para sermos puros e santos. Ou não é? Eu pôr uma gravatinha para vir pregar não me custa nada. Ou vocês acham que custa? Ou vocês acham que eu tenho uma grande batalha? Batalha nenhuma. Bem, a minha batalha é que a gravata condiza mais ou menos com a camisa. Isso é uma batalha grande. Mas quando eu não consigo, tenho a minha mulher para me ajudar. A minha batalha é escolher uma ou acham que isto é difícil espiritualmente. Não era difícil. Não, difícil. Agora, cá na minha mente, há algumas batalhas que eu vos garanto que é preciso lutar todos os dias. Vocês têm dessas batalhas? Não, vocês não. Já estão no céu. Aleluia. Glória a Deus. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil. E Jesus deixa uma pequena lista. Porque ele só está a exemplificar daquilo que nasce no coração do homem. O que é que nasce no coração do homem? Diz Jesus. Os maus pensamentos. Alguém já teve algum? Não responde. Diz os adultérios. E ouça. Jesus vai mesmo dizer e vai mesmo ensinar que adulterar para ele já não é simplesmente dormir com um homem ou uma mulher que não é o seu. Ele diz até o pensar, o sonhar, o imaginar isso. Cuidado! As prostituições, os homicídios. Acham que alguém se lembra, saiu de casa e porque vestiu, sei lá, uma camisa preta, vou dizer, agora vou matar alguém. Acham que é assim? Não. Mas aquilo... foi trabalhando lá na mente um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Hein? Ou acham que alguém se levanta pela manhã depois de 25 anos de casado e diz assim, bem, hoje vou trair a minha mulher. É hoje. Acham que é assim? Claro que não! A batalha na mente esteve lá. Jesus fala. Os homicídios, os furtos, a avareza. Espero que não haja aqui nenhum avarento.
a lascívia, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Isso sim é que contamina o homem. Isso sim é que o impede de entrar no reino dos céus. Jesus diz-nos que tudo isto é resultado de um coração impuro. E que este problema não se resolve com práticas religiosas externas. Não se resolve. Não se resolve, olha, vai lá rezar 3 Pais Nossos e 4 Aves Marias e está tudo resolvido. Não, irmão, não vai lá assim. Oh, não, estás 3 meses de disciplina e isso fica resolvido. Não fica nada. Até pode lhe dar 10 anos de disciplina e isso não resolve nada. Se o coração não for transformado, se o coração não for mudado, se a limpeza não for interna, não resolve nada. Sabem? Eu estou mesmo a concluir. Todos estes males, estou mesmo a concluir, vocês têm que maturar. Com tudo o que eu viajo para vir aqui pregar, vocês têm que maturar. Vá lá, misericórdia. Maturar. Lá os parisienses já não têm tanto, mas vocês têm. Mas estou a acabar, vou concluir. Todos estes males, sabem? Nascem no coração. Nascem no coração. E não temos dúvidas que eles verdadeiramente nos contaminam. Ou não? Eles nos tornam totalmente impuros. Totalmente impuros. Totalmente impuros. A santidade desenvolve-se no homem interior. E o que precisa ser limpo e transformado é o coração do homem. Sabem quando o meu coração é limpo, quando o meu coração é transformado, isto torna-se visível por fora. Claro que se torna, ou não? Eu antes dizia palavrões, agora já não digo. Mas não é porque eu deixei de dizer palavrões que sou santo. Cuidado! Cuidado! Eu antes fumava 2 maços de cigarro, agora já não fumo. Já vai para o céu, aleluia. Não. Mas se por dentro eu fui transformado e agora eu deixei de dizer palavrões, se por dentro eu fui transformado e agora deixei de fumar, se por dentro eu fui transformado e agora deixei de roubar, é sinal que houve uma transformação no interior que é visível no exterior. Mas o contrário pode não ser verdade. Eu posso ter deixado de roubar, eu posso ter deixado de mentir, eu posso ter deixado, sei lá, de fumar, de dizer palavrões, e mesmo assim eu não estar bem com Deus. Posso ou não posso? Já não aconteceu convosco? Não respondo. Não respondo. Temos que deixar que Jesus entre no nosso homem interior. Amém? Que Ele entre no nosso homem interior. Que Ele purifique a nossa vida. Que Ele transforme o nosso homem interior para sermos mais parecidos com Ele. Aleluia! Eu quero ser mais parecido com Ele. Mas quero ser mais parecido com Ele no homem interior. Irmãos, porque eu não quero, vocês desculpem, mas Jesus estava muito fora de moda. Eu não quero vestir aquilo que Jesus vestia. Eu não quero. Vocês já viram o que era vir para aqui com uma bata comprida? Ainda por cima aquilo parecia um vestido. Já viram que escândalo é que isso era? Só falta, eu não quero. Eu acho que estou muito mais bonito assim. Vocês estão cá? Amém. Mas eu quero. Eu quero amar como Ele amou. Quero ou não quero? Amém. Eu quero falar como Ele falava. Eu quero abraçar as pessoas como Ele abraçava. Eu quero perdoar como Ele perdoava. Glória a Deus! Isso eu quero. Isso eu desejo muito, muito. Quero ser mais parecido com Ele. E não são os nossos esforços humanos, ou meramente humanos, que vão resolver o problema do pecado em nós. Mas é a ação purificadora de Jesus, por meio do seu sangue, pela aplicação da sua palavra em nós. Irmãos, é isto que nós vamos celebrar hoje. É ou não é? Mas se o irmão celebrar isto como uma prática religiosa, eu garanto que não lhe serve para nada. É pão e vinho. Mais nada. Ainda por cima é só um pedacinho de pão, nem mata a fome, já viu? Não. Agora se o irmão olhar para o pão, olhar para o vinho e disser, eu estou a olhar para o Calvário. O corpo dele foi partido, o sangue dele foi vertido, eu preciso disso na minha vida. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Vamos mais uma vez entregar-nos à graça e ao cuidado de Deus. Sabem? Tenho pensado muito nisto, na necessidade que nós temos todos os dias de nos entregarmos à graça de Deus, à misericórdia de Deus. Vamos pedir perdão, porque muitas vezes nos vemos como justos. O irmão nunca se viu como mais justo que os outros. Eu não sou como aquele. Jesus, tens que ouvir a minha oração. Eu tenho banho ao culto todos os dias. Eu não sou como aquele. Nunca. E às vezes até ficamos zangados. Então aquele só vem uma vez ao culto, já tem trabalho. Eu ainda estou aqui a orar há meses e não tenho trabalho. Nunca. Sabe o que é isso? É religião.
Tenho que me entregar à graça dele, à misericórdia dele, ao cuidado dele. Não tenho que me achar justo. Por fazer boas obras não quer dizer que eu seja uma pessoa muito boa e muito santa. Não. Só ele e a sua obra é que nos podem levar a experimentar a santificação, a termos acesso ao Pai. E cada vez que eu estou mais perto dele, mais santificado por ele, isso torna-se visível. Eu só me vou tornar santo se eu estiver perto dele. Só! E se eu quero ser transformado e mudado, eu tenho que estar perto dele. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo opere em mim, me transforme, me mude, me dê essa força, essa graça, essa vitória da parte dele. Então, irmãos, não vamos deixar que a religião nos aprisione. Vamos deixar que Jesus nos liberte. Amém. Vamos deixar que Jesus nos liberte. Vamos chegar-nos a Ele. Ele é o libertador. Ele quer cuidar de nós. Ele quer transformar-nos. Ele quer mudar-nos. Ele quer! Claro que quer. Isso quer dizer, irmãos, que podemos fazer tudo aquilo que a gente quer? Não. Não foi nada disso que eu disse. Se foi isso que vocês ouviram, estão muito enganados. Não. Podemos fazer o que queremos. Podemos andar como queremos. Podemos vestir como queremos. Podemos falar como queremos. Podemos... Não! Não podemos! Não podemos. Não podemos. Porque se Ele vive em nós...